investidor e investidora do meu coração. Gente, o vídeo de hoje tá pra lá de especial. Vou pegar aqui a minha canetinha mágica e você sabe que quando eu pego a minha caneta mágica é porque vai ter o quê? Aula. Hoje nós vamos ter uma verdadeira aula sobre investimento e finanças. Então, já aproveito aqui este momento, o ensejo, para te pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal, por favor, se considere. Considere a sua inscrição. Você não faz ideia de como isso me ajuda, né? Você se inscrevendo aqui no canal e dando like no vídeo, caso você gostar, né? Isso decida no final. Você ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo, que é um conteúdo de valor, um conteúdo gratuito para mais pessoas, tá? Então, como é bom a gente enriquecer e ver também outras pessoas enriquecendo. E se você não me conhece, eu sou Michel Bavaresco, advogado tributarista, contador, administrador, planejador financeiro, investidor e empresário. Meu Deus, eu faço de tudo, eu só não trago o amor. O amor não trago, mas dinheiro sim. Então, gente, vem comigo. Hoje, o vídeo de hoje é com R$2.000 para investir, né? Os 4 pontos que eu preciso prestar atenção na hora de investir mensalmente um valor como esse, né? O que a gente tem que ter em mente? Vamos ter em mente algumas premissas, algumas questões importantes. Primeiro, não queimar etapas, tá? A maioria, isso eu vejo na mentoria individual que eu dou, eu percebo que a maioria das pessoas que investem na bolsa, elas não têm uma caixa de oportunidades e investimento mensal na bolsa. Não, geralmente elas têm uma reserva de emergência, que fica tudo concentrado aqui na renda fixa, nos produtos de renda fixa, e investem todos os meses na renda variável. Elas não têm uma segunda reserva para aproveitar oportunidades. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco aqui no canal, o que seriam as oportunidades que sim, o mercado demonstra que existem muitas oportunidades, né? Não pule etapas. Tem muita gente, eu vi muita gente na pandemia, inclusive, que não tinha reserva de emergência, né? Que eu vi aí os gurus da internet dizendo que não, fundo imobiliário é igual a reserva de emergência. Gente, reserva de emergência não dá para correr risco, né? Renda variável é risco. O que acontece? Veio a pandemia, a bolsa caiu, os fundos imobiliários perderam muito valor e acabaram tendo que vender no prejuízo. Então, o ideal é que você não faça isso com a sua reserva de emergência. Não queime etapas, tá? Não comece a investir na bolsa antes de formar, pelo menos, minimamente, uma boa reserva aqui. Talvez não a reserva total, né? Porque, veja bem, para você fazer uma boa reserva de emergência, você tem que saber o teu custo mensal, que pode ser elevado, e talvez você não tenha começado ainda. Então, tudo bem, né? Mas se concentre mais os esforços na reserva de emergência para depois começar a investir na renda variável. Agora, sem mais delongas, vamos então para a aula que eu te prometi. E aqui é o seguinte, o que eu prometo, eu entrego. Gente, então vem comigo na tela do meu tablet para a gente começar a estudar juntos. Vem comigo. Ó, aqui eu coloquei então R$2.000 para investir todos os meses, né? Quais são os pontos que eu tenho que ver? Eu coloquei 2 exemplos também aqui, bem interessante, que é Banco do Brasil e Caixa Seguridade, tá? Esse aqui é o valor da cota. O que é importante? É importante, gente, que você tente sempre, dentro do possível, comprar lotes de ações, né? As ações na bolsa são negociadas por lotes ou pelo mercado fracionário. Mas os lotes têm, assim, uma liquidez maior e também acaba sendo mais fácil para você organizar e também ter a questão da percepção de valor dos seus dividendos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso também, tá? Mas eu coloquei esses 2 exemplos aqui, Banco do Brasil e Caixa Seguridade, justamente porque, olha, o Banco do Brasil, cada ação hoje, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está R$ 25,38. Então, um lote de ações, que são 100 ações, ele vai ser R$ 2.538. O Caixa Seguridade, 15,45, o lote de ações vai dar R$ 1.545. Um adendo. A minha letra, gente, a minha letra é horrível, tá? Minha vida inteira, não tenho boa caligrafia, mas isso não impediu que eu estudasse, né? Até fiz 3 faculdades aí, inúmeras pós-graduações dentro e fora do Brasil. Então, assim, não tive grandes prejuízos. Quem vai ter um pouquinho de prejuízo é você,
para ter que se esforçar para entender. Mas tudo que eu escrevi aqui eu vou falar, tá? Para facilitar a nossa vida, a nossa comunicação aqui. Então veja, se nós pensarmos apenas nessa estratégia de comprarmos um lote de ações, nós iríamos para o Caixa de Seguridade. Afinal de contas, eu consigo comprar com esses 2 mil um lote de ações, ainda sobra um dinheirinho, né? O Banco do Brasil, não. Porém, será que é isso, apenas isso que eu tenho que observar? Não. E aí nós vamos para a nossa primeira característica. A primeira coisa que eu tenho que ver, gente, aqui, ó, eu tenho que olhar o preço, tá? O preço importa. Aquele negócio que te falaram, aquele influenciador que você segue, com milhões de seguidores. Pois é, que preço não importa é mentira, tá? Você tem que observar se está dentro do preço teto e se está dentro do preço também. Por que eu digo isso? Porque isso, claro, não é que tem certo ou errado, mas dentro da estratégia do pequeno investidor, haja vista que a gente está falando de um exemplo aqui para quem tem R$ 2.000 para investir por mês. Pequeno investidor, né? Ou menos do que isso. Tem que prestar atenção em algumas coisas, porque uma pequena variação na carteira significa uma grande variação no valor total, né? Então, para esse caso específico, o preço importa sim. Por quê? Olha, se você for comprar um imóvel, tá? Que custa aí R$ 1.000.000, né? Você sabe que o valor de mercado dele é R$ 1.000.000, não é um bom negócio se você pagar 800 mil? Ué, ele vale 1.000.000 e eu paguei 800 mil, é um excelente negócio. E o contrário também, né? Se é um imóvel que vale 1.000.000 e você paga 1.200.000, você fez um negócio ruim, porque você pagou mais do que vale. Acontece a mesma coisa aqui no mercado, no mundo das ações, porque existe o valor patrimonial dessas ações e se ele está sendo negociado abaixo ou acima. Qual que é a boa notícia para você? É de que existe, né, o PVP, ele é um índice e ele tem lá uma maneira universal da gente poder ver se está caro ou barato, simplesmente quando o PVP está abaixo de 1. Se ele está 1, ele vale o que pesa. Né? Então ele vale 1.000.000, está sendo vendido por 1.000.000, é isso aí. Se ele está abaixo de 1, ele está com promoção. Se ele está acima de 1, ele está mais caro, está sendo vendido por um preço maior do que o seu valor patrimonial. Né? Nesse caso aqui, que é o Banco do Brasil, coloquei 25,38, a gente viu recentemente que teve uma queda de 12% na cotação. Então saiu aí da casa dos 29 e pouco, foi para a casa dos 25 e alguma coisa. Né? E o PVP do Banco do Brasil hoje está em 0,86, ou seja, ele está com desconto. Né? Se os fundamentos da empresa, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de valuation, fundamentos, nada disso, não é o objetivo do vídeo, mas se a empresa continua sendo uma empresa boa, uma empresa sólida, ela está em promoção. Né? Então, a data, o preço da ação importa. Né? Se eu for comprar uma ação muito cara, em algum momento o mercado vai reprecificar e aí você pode perder dinheiro. Né? Lembrando que na renda variável, você só ganha e perde caso você efetue a venda. Né? Segundo ponto que a gente tem que olhar na hora de comprar uma ação com esse valor de R$ 2.000, né? A gente tem que olhar, gente, o Datacom, tá? O que é o Datacom? Datacom e DataX. Datacom é quando as empresas, né, vão divulgar os dividendos que vão ser pagos, né? Os proventos, dividendos e juros sobre o capital próprio complementar, né? Quando você compra uma ação dentro desse prazo de Datacom, você participa desse ganho. Né? Então é muito importante observar se a empresa já fez a divulgação dos dividendos ou não, para você não perder essa remuneração nesse momento do ano. Né? Lembrando que as ações, diferentemente dos fundos imobiliários, não tem uma necessidade de fazer uma distribuição recorrente dos seus lucros. Né? Os fundos imobiliários sim têm uma legislação só para isso, as ações não têm essa obrigatoriedade. Então, para citar como exemplo, eu sei que o Banco do Brasil, a Datacom do Banco do Brasil é agora em junho, tá? E Caixa de Seguridade em agosto. Então, quanto antes eu comprar, melhor, porque eu quero participar dessa divisão de lucros, né? Gente, e se você está gostando do conteúdo, se você está entendendo, tá tendo percepção de valor, eu te peço encarecidamente, dá o like aqui, dá o like, você não faz ideia de como você ajuda me dando o like nesse vídeo. Te agradeço muito, 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 e mais uma vez, considere se inscrever nesse canal. E também me siga no Instagram, porque lá no Instagram eu também estou falando bastante sobre fundos de emergência, reserva de emergência, investimentos em geral e tudo mais, tá? Terceiro ponto, opa, vou pegar o verdinho aqui que eu estava usando. Terceiro ponto, tá? Gente, a estratégia que você vai adotar, né,
meta, vezes a análise pontual de oportunidades, tá? Por quê? Bom, vamos supor que você tem, não, eu quero, o Barsi fazia isso, né? No livro do Barsi, não sei se você leu, ele dizia que o que importa para ele é a quantidade que ele vai comprar no mês. Porque isso, gente, também é um outro recorte importante que eu faço aqui. Quando você investe na renda fixa, você vai lá investir no CDB do teu banco, você coloca um valor. Então vamos pegar esses R$2.000. Investir R$2.000 no CDB do meu banco. Maravilha, show de bola. O que acontece? Os juros vão incidir sobre essa base de cálculo, que foi o valor que você investiu. Tranquilo. Quando a gente fala de ações, e fundos imobiliários também, pouco importa o valor que você investiu, porque os dividendos se baseiam na quantidade possuída. Por isso também que o preço importa. Ora, se eu consigo comprar Banco do Brasil hoje por menos e levando mais quantidade, melhor. Então, é uma boa oportunidade você comprar mais quantidade de ações quando o preço cai. Porque os dividendos são pagos baseado na quantidade de ações e não no valor delas. Isso é muito importante, isso muda tudo, tá? Então, a análise pontual que eu digo é isso, se o banco, apesar de Caixa de Seguridade, eu conseguir comprar um lote fechado, Banco do Brasil teve essa oportunidade de queda de 12%. Né? Então pode ser, não é uma recomendação de investimentos, é uma fins didáticos aqui, mas pode ser que, se ele não perder os fundamentos, ele pode estar no momento de oportunidade. Então sempre ter a tua estratégia, a estratégia de, eu quero comprar, por exemplo, Barsi, na época de acumulação de patrimônio dele. Ele tinha uma estratégia de comprar 1.000 ações por mês. 1.000 ações por mês. Né? Você pode ter uma quantidade meta, no mês, você pode ter um valor de dividendo que você quer alcançar, não importa. Vá atrás da sua meta, crie uma estratégia e faça análise pontual de mercado, tá? E agora, o quarto. O quarto, e ele é muito importante e pode ser um verdadeiro tapa na sua cara. Por quê? Gente, cuidado com a pulverização da carteira. Uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal é sobre a necessidade de você entender qual que é o seu momento do investidor. Porque a gente tem uma vida, né? Todo mundo tem uma vida e o investidor tem a sua vida também. O que eu quero dizer com isso? Existem momentos, né? O momento do plantio, o momento da colheita e tudo isso. Quando você é um pequeno investidor ainda, cuidado para não pulverizar o teu capital. Porque muita gente fica na dúvida, eu tenho R$2.000, o que eu faço? Vou comprar Engie, vou comprar Taesa, vou comprar Banco do Brasil, vou comprar Bradesco, por onde eu começo, né? Foque naqueles setores que você acredita que sejam melhores, banco, energia, por exemplo, né? E comece a acumular naquilo. E não comece a espalhar em 30, 40 empresas diferentes. Por quê? Porque você não vai ter resultados consistentes com os dividendos. Vai chegar no final do ano, você vai fazer a apuração de quanto você recebeu de dividendos naquele ano e vai te trazer uma frustração. Porque está tão pulverizado, as empresas pagam de maneiras tão diferentes, que você vai pensar que, você nadou e morreu na praia. Então, se você fizer uma carteira robusta, mas enxuta, né? Enquanto é pequeno investidor, melhor. Você vai ter uma percepção de valor e os juros compostos funcionam melhor. Porque você recebe os dividendos mais gordinhos e consegue reinvestir. Então, todas essas informações que eu te passei aqui são muito, muito, muito importantes. Gente, então se você gostaria muito de aprender sobre isso, entender melhor, né, o que são essas questões, por que eu digo que o Banco do Brasil é interessante, por que eu digo que é melhor ter uma carteira consolidada, né, uma carteira bem feita do que uma carteira pulverizada, por que eu falo bastante consistência e tudo isso, se você quiser aprender a entrar nesse mundo, eu tenho um convite para te fazer. As inscrições estão abertas do melhor, eu disse melhor programa de educação financeira do Brasil, gente. Por quê? Porque tem euzinho aqui como professor. Eu capsulei tudo que eu aprendi em todos esses anos de experiência em um programa com alta qualidade de som e imagem. Eu tenho certeza de que você vai adorar. 100% até hoje feedbacks positivos. E é um curso, primeiro de tudo, muito barato, muito tranquilo, né? É uma maneira que eu fiz também de democratizar o acesso à educação financeira ali, com excelente qualidade de som e imagem, né? Então, assim, se você é um poupador, quer aprender a investir, se você quer aprender a se organizar financeiramente, quais os pontos que você precisa prestar atenção, está tudo lá. Vou deixar o link aqui embaixo. Aproveita porque as inscrições estão abertas. Viva as inscrições abertas! Gente, o vídeo de hoje é isso. Tenho certeza que eu vou te encontrar aqui no próximo dia.
e será um grande privilégio contar com a tua audiência mais uma vez, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!